Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Alex Teixeira e será que ele poderia ser uma boa para o Paysandu, até porque é um jogador que está encostado no Vasco, né, onde foi contratado na temporada passada e já fez nesse ano 9 jogos na Série A, ou seja, tem contrato só até o final do ano, já não é utilizado pelo Vasco há mais de 2 meses e, vamos colocar assim, né, não pode defender outro clube na Série A, nem sei se teria mercado também no exterior. Será que na Série B não poderia ser uma boa? Até porque ele pode fazer duas funções, tanto um pouco mais centralizado, quanto também como um ponta, né, pelo lado esquerdo do campo. Inclusive está aqui o mapa de movimentação dele nesse ano na Série A e do ano passado também. Enfim, acho que seria uma aposta aí, vamos comentar aqui também sobre ele. Tem também outra situação envolvendo o Diogo Oliveira, que vive uma fase interessante e que tem também uma situação contratual pendente, né, com o Paysandu. Vou explicar todos os detalhes nesse vídeo de hoje para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição e bora aqui então, rumo a essa meta, combinado? Então, o Diogo Oliveira marcou um dos gols aí nessa derrota, infelizmente, para o Paysandu para o Operário. Mais um gol até aqui na Série B, onde já soma 6 gols marcados em 11 jogos. É claro, não é uma fase ainda, meu Deus, sensacional, vai ser a resolução de todos os problemas, mas acho que o Paysandu encontrou aí um bom centroavante e tem que tomar cuidado para não ter o risco, né, de perder ele, vamos colocar assim, em final de contrato, sem nenhuma compensação financeira, até porque o contrato dele vai só até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, pode ter uma cláusula aí amarrada para ter uma renovação de contrato, mas ainda assim é um desempenho bem interessante. Tanto que se a gente pega aquele jogo desde o duelo contra o Curitiba, né, que ele marcou 2 gols, foram até aqui 7 jogos e 4 gols marcados, um desempenho realmente muito bom. Lembrando que as outras passagens dele aqui no Brasil nunca foram tão marcantes assim, né, igual no Curitiba em 2023, foi na Série A, né, reta final daquela Série A, 15 jogos, só um gol, né. Aí anteriormente surgiu na base do Vasco, mas jogou em clubes menores, Francana e Independente de Limeira. E aí no Plaza Colônia do Uruguai, onde ele ficou 2 anos e depois voltou, né, para o Plaza Colônia, além de uma boa passagem no Pumas do México, onde somou no total, né, um pouco mais de 67 jogos, assim, até que jogou muito no futebol mexicano, 12 gols, números ok's para o centroavante, que acabou não ficando, né, por lá, até retornar para o Curitiba e pelo Plaza Colônia até então. Acho que é um bom centroavante, igual eu falei, o Paysandu tem que renovar para não acontecer igual aquelas situações envolvendo o Wesley Garcia, também do João Vieira, que acaba que não renova o contrato com o jogador, o Borazzi, o Paulinho Boy, aí sai de graça, né, estando emprestado ou tendo vínculo indefinitivo. Pode deixar sua opinião aqui sobre essa alternativa no mercado. Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui também sobre o Diogo Oliveira, 28 anos de idade, 1,94 m. Tem sido, pelo menos, né, o nome do ataque nesse ano pelo Paysandu numa Série B bem ruim, né. Bora falar sobre a situação, então, envolvendo o Alex Teixeira. Então, a situação dele no Vasco não tá boa, o técnico Fernando Diniz não vê ele, né, como estando parte dos planos, e até a moral dele com a torcida já está bem queimada por conta de vários anos arrastados, né, no Vasco da Gama. Pelo menos essa é a minha opinião. Lembrando que o último jogo dele foi no dia 12 de julho contra o Vasco da Gama, então tem um pouco mais de um mês, né, pelo Vasco da Gama contra o Botafogo, anteriormente também no dia 12 de junho, né, ficou um mês sem entrar em campo, que foi no duelo contra o São Paulo. Então, se a gente pega aí os últimos 3 meses dele, ele só entrou em campo 2 vezes, que está bem claro, né, que ele não faz mais parte dos planos do Vasco da Gama. A questão é, ele fez 7 jogos, onde já não poderia jogar mais por nenhum outro clube, em maio. Então, todo mundo pensou, já vamos colocar ele em campo e tal, se outro clube da Série A procurar, ele está sendo utilizado, né, então não vai caber mais. A questão é, ele ficou mais de 12 rodadas, né, entrando em 14 rodadas para ser mais preciso, mais jogos da Série B e da Copa do Brasil, só entrou em 2 jogos, e aí já fez 9 jogos na Série A, ou seja, o limite de jogos para defender um clube da primeira divisão, que na minha opinião também não sei se ele teria tanto mercado. A questão é, ele volta para o Brasil depois de uma passagem ruim no Besiktas, da Turquia, ajudou o Vasco a subir em 2022, muita gente já nem queria mais o Alex Teixeira, né? Isso que foi engraçado, porque na Série B, em muitos momentos ele estava até como reserva, né? Só fez 2 gols e uma assistência na Série B do Campeonato Brasileiro, renova para 2023, e aí teve números ok, né? Foi o ano que ele mais jogou, pelo menos ajudou o clube ali, foi um bom reserva e tal, todo mundo pensou. Acabou a passagem dele pelo Vasco, ele vai se aposentar, 35 jogos, 4 gols e 6 assistências, ok. Não foi o que aconteceu, ficou mais de 7 meses parado, até que quando o Coutinho foi contratado,
ele exigiu, né, a contratação dele e do Souza, se eu não estiver enganado, eu vou pesquisar certinho, mas aí ele foi contratado em julho a pedido do Coutinho, né, uma das exigências para ele voltar foi contratar o amigo. Isso aí, igual eu falo, clube e associação às vezes faz umas loucuras, nem o Coutinho tem dado conta do recado, ainda trouxe o Alex Teixeira, mais o Souza, né, imagina, o Vasco recém saído da SAF, que confusão que não foi, né. E aí, então, no ano passado, ele fez pelo Vasco da Gama 9 jogos, um gol e uma assistência, e fica por mais um ano agora, né? Em 2025. Então a torcida já está assim, de saco cheio, né? Do jogador, não vê ele como útil, e muito menos o técnico Fernando Diniz, 18 jogos até aqui, nem um gol e nenhuma assistência, vinha jogando com mais frequência no início dessa temporada. Aquela coisa, eu acho que seria um baita contratação para resolver os problemas e tal. Não, até porque na própria Série B de 2022 ele não foi muito bem. Porém, acho que ainda para ele jogar numa função como um segundo atacante, né? Ele pode jogar também de ponta, mas com 35 anos ele tem jogado mais centralizado. Acho que poderia ser uma aposta, contrato aí curto até o final dessa atual temporada, que inclusive é o vínculo dele, né, com o Vasco, até 31 de dezembro de 2025, e já foi avisado que está fora dos planos, faltando um pouco mais de 3 semanas, né? Pouco menos, né? Melhor dizendo, de 3 semanas para o fim da janela. Pode acabar sendo aí uma alternativa. Pode deixar sua opinião aqui sobre então o Alex Teixeira, ou se você acha, né, que não precisa mais de reforço, tanto para essa função, ele pode jogar como um meia, um centroavante ou um ponta esquerda. O espaço para comentários está aberto aqui para vocês. Bora falar então agora sobre o último aqui, que é o Juan Esforza, que seria uma opção também que eu ficaria de olho do próprio Vasco da Gama. Só 2 jogos nesse ano na Série A, foi comprado pelo News Old Boys, né, pelo Vasco no ano passado por mais de 16 milhões e não tem conseguido jogar. Então é um jogador que fez parte de todas as categorias de base da seleção argentina. Não é à toa que pela seleção de base ele somou 21 jogos e 4 assistências. Jogou o pré-olímpico, jogou então algumas outras partidas importantes, até o início do ano passado, pela seleção argentina de base, e nesse ano, como completou 23 anos, a idade limite, não fez mais parte, né, da seleção de base, e pelo Vasco não tem conseguido jogar. 5 jogos só no ano. Tenho certeza que o Vasco também deve estar doido atrás de clubes interessados no Esforza, né, que é um bom jogador. Fiquei muito surpreso dele não ter dado certo realmente no Vasco da Gama. Não sei se o clube emprestaria, porque investiu um valor alto, né, na sua contratação. Talvez o que mais queira é uma venda agora, né, para recuperar parte do investimento. Lembrando que no ano passado ele até chega a alguns momentos a ser titular no início da sua passagem, mas sempre foi um reserva imediato, perdendo totalmente espaço com o tempo, né, o que me surpreende bastante, mesmo com a mudança de técnico e tudo mais, não tem conseguido jogar. Lá no News Old Boys foram boas temporadas, a última 43 jogos, 3 gols e mais uma assistência do jogador que é um pouco mais recuado, tá? Um volante ali que chega bem dentro da pequena área. Tá aqui as últimas passagens dele pelos últimos jogos, né? Pelo News Old Boys. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber o que vocês têm a dizer. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos do Paysandu que eu já trouxe recentemente, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!